Vamos lá, então. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha jornada até aqui. E para quem não me conhece, prazer, eu sou a Vanessa Finco, sou arquiteta, amante da cozinha e dos detalhes aí da vida. Aqui no meu canal eu mostro um pouquinho de tudo para vocês. Receitas, dia a dia e também os meus projetos aqui do escritório. Sejam muito bem-vindos. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês lá no meu Instagram, então eu já imprimi aqui as perguntas que vocês fizeram para depois responder, mas eu vou começar contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui. É claro que eu sou nova, então a minha bagagem até aqui talvez não seja tão grande para você, mas para mim é, e eu estou conquistando muitas coisas agora que são frutos daquilo que eu estou semeando há bastante tempo. Então vamos lá. Eu sou nascida em Ceará, é uma cidadezinha aqui no oeste de Santa Catarina, e há uns 15 anos atrás a minha família decidiu vir morar para Chapecó, que é uma cidade mais desenvolvida, né? Hoje ela é referência aqui no oeste, né? Onde tem a maior parte das coisas. E a gente decidiu vir para cá, né? O meu pai decidiu, porque a gente precisava estudar em um colégio melhor. Então, há uns anos atrás, a gente já tinha sofrido um acidente por estudar em outra cidade, então ele preferiu que toda a família viesse para cá. Entrei no colégio, enfim, e aí, quando chegou ali na parte do vestibular, na verdade, ali no ensino médio, eu tinha duas opções de escolha, né, da minha profissão. E uma delas era ser médica, eu queria ser dermatologista, adorava, sempre gostei dessas coisas assim de beleza, de pele, mas hoje eu vejo que não seria para mim, né? Eu teria que passar por outras coisas que eu não gosto e que não tem nada a ver comigo, a medicina. E a outra opção sempre foi a arquitetura. Eu não sei em que momento da minha vida eu pensei nisso, mas sempre foi uma opção. Eu sempre gostei de fazer coisas de arte, sempre gostei de mexer com coisas, então eu sempre fui uma pessoa bem manual, nunca fui aquela pessoa que decorava as coisas, eu gostava de aprender e, e assim foi. A minha vontade era fazer uma federal. Não sei porquê, o meu pai e nem a minha mãe nunca me obrigaram a, né, fazer uma faculdade federal, mas na minha cabeça aquilo seria melhor para mim. Então, depois ali do ensino médio, eu fui para Florianópolis, que é a federal, né, seria a federal que eu queria, porque tinha um curso lá de arquitetura muito conceituado, e eu acabei ficando lá fazendo cursinho, né, para passar, e não passei. Na verdade, eu acabei nem fazendo o vestibular, porque eu voltei antes. Eu fiquei lá uns 5 meses. Assim, não gostei, eu fiquei super depressiva, engordei um monte, não consegui estudar, eu estava muito triste lá e eu decidi voltar. Nesse momento, né, ali na metade do ano eu estava, então eu não tinha o que fazer aqui de cursinho, não queria mais fazer cursinho, eu queria já entrar na faculdade. Então eu fui até lá na UCEF, que foi a minha primeira e única escolha, assim, que foi onde eu me formei, e eles não abriam turma. A turma deles era por ano, mas eu acabei decidindo entrar e já começar a fazer algumas matérias. E aí então eu comecei a faculdade de arquitetura, porque eu não tinha nem noção do que era, na verdade, a arquitetura, a faculdade, assim, acho que nunca ninguém tinha me contado a real, assim, mas eu acho que já no primeiro semestre eu me apaixonei, assim, hoje, né, eu percebo isso, que como eu não tinha passado na federal, que eu tinha decepcionado os meus pais, eu queria ser muito boa aqui.
Então, logo ali no início da faculdade, eu já procurei um estágio. Achava que isso seria um grande diferencial para mim e eu estava certa. Então, no terceiro semestre, eu procurei um estágio. Eu lembro que eu fiquei muito feliz assim quando eu vi que tinha vaga, porque na época não era fácil ter vaga em nenhum escritório, então fiquei muito feliz. Mandei o meu currículo, que era super pequeno, eu não sabia nada, né? Mas fui lá conversar com a arquiteta e eu disse para ela que ela não iria se arrepender se me contratasse, porque eu tinha muita vontade de aprender. E essa era a mais verdade possível, assim, eu tinha realmente muita vontade. Eu queria, né, estar ali no meio, eu queria aprender, eu queria saber como faziam as coisas. E aí nesse estágio foi, assim, eu aprendi as melhores coisas, assim, da minha trajetória profissional, né? Ali eu aprendi o básico que eu precisava, assim, para tudo. Ela me ensinou tudo, ela tinha muita paciência. Eu fiquei lá 1 ano e 6 meses, eu acho. E aí depois eu saí de lá porque eu queria experimentar outros escritórios. Não era ruim lá, era muito bom, na verdade, mas eu queria saber como outras pessoas trabalhavam também. Então eu sabia que aquela era a hora de mudar, né, de experimentar outros lugares, ver como eles faziam, porque isso tudo ia me trazer uma bagagem. E aí então eu saí, não tinha outro estágio à vista, e aí na verdade eu fui dar monitoria na faculdade. Esse foi mais um estágio, né, ensinando ali os alunos que tinham dificuldade, né, então eles iam até lá à tarde e eu acabava auxiliando. Foi muito legal. Tinha um professor que me acompanhava lá. Daí, esse professor, ele me indicou para um outro escritório que eu acabei entrando e fiquei lá um tempo menor, acho que foram 6 meses. Por quê? Nesses 6 meses, o meu pai decidiu abrir uma loja de vinhos, de vendas online, né? Que tem até hoje a Senhor do Vinho. Mas então ele decidiu abrir e não tinha ninguém assim para ajudar. E eu pensei, por que não? A gente tinha que pensar na marca, a gente precisava fazer as cartas dos vinhos, a gente precisava movimentar o Instagram para começar a vender e tal. Então eu acabei saindo desse escritório para ajudar ele. E fiquei um mês ali só ajudando ele, a gente construiu muitas coisas. E aí veio uma arquiteta atrás de mim para estagiá-la com ela. É engraçado, né? Que às vezes a gente pede para estagiar e depois a gente é retribuído com um pedido desses. Então ela me chamou e eu pensei, mas meu Deus, eu acabei de sair de um porque eu preciso ajudar o meu pai, como é que eu vou para outro, né? Mas vou lá ver, vou lá conversar com ela. Aí fui lá, conversei com ela e tudo. Cheguei em casa e decidi que eu não ia aceitar, que eu queria dar mais um tempo, eu queria ajudar o meu pai, quem que ia ajudar ele e tudo mais. Mas aí eu recusei a proposta e ela me chamou, não, eu quero que você venha trabalhar aqui comigo e tal, vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para mim também, vem por favor e tal. E aí eu aceitei, né? Conversei com meu pai, a gente decidiu que eu ia ajudar um pouco ele e trabalhar lá um meio período. E assim eu fiz. Comecei nesse escritório, então, que foi o último que eu fiquei, né? Antes ali de me formar. E foi maravilhoso. Eu acho que se eu não tivesse aceitado, eu teria me arrependido muito. Porque ali eu já conhecia e já sabia fazer muita coisa. E fiquei lá por mais quase 2 anos. Acho que foi isso. No fim ali da minha faculdade, eu ainda estava lá e até surgiu a oportunidade de continuar lá trabalhando, né, de formar um novo negócio.
junto com ela, mas eu sabia que uma hora ou outra eu queria andar com os meus próprios pés. Eu venho de uma família empreendedora, né? O meu pai é muito empreendedor, ele tem muito jeito de lidar com as pessoas. E então essa sempre foi uma vontade minha, assim, eu nunca me vi trabalhando para outra pessoa, sempre me vi como uma líder. Eu tenho certeza que isso é um pouco ali da minha família mesmo, né? Eu acredito que tem pessoas que nasceram para isso e tem pessoas que não nasceram e tá tudo bem, né? Cada um tem o grau de importância nisso, não adianta todo mundo ser empreendedor, porque a gente, empreendedor, precisa de outras pessoas para trabalhar com nós, né? Conosco. E aí, então, eu decidi abrir o meu escritório. Eu sabia que não ia ser fácil, mas não achei que ia ser tão difícil. Na verdade, como que começou, né, o meu escritório? Decidi que ia abrir o meu escritório, então precisava fazer um CNPJ. A primeira coisa que eu sabia é que eu não queria colocar o meu nome. Por quê? Porque futuramente eu quero sim abrir o meu escritório para outras pessoas. E acreditando nisso, eu acho que o meu nome carrega só me carrega, né? E quando eu abro para um nome assim, eu consigo agregar mais pessoas. Então essa foi a minha ideia. Eu sabia que usando o meu nome e o meu sobrenome, eu teria um pouco mais de reconhecimento, talvez, pelo meu sobrenome já ser conhecido, por o meu pai ter já uma outra empresa, mas eu quis montar um nome. E aí na praia, eu estava de férias, conversando com o Vitor, eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar de nome? Eu queria que fosse algo relacionado à arquitetura, mas queria que fosse algo fácil das pessoas falarem e tudo mais. E enfim, surgiu esse nome, foi o Vitor que deu a sugestão, né? A gente procurou como era, e é um nome em italiano, Applique, significa arandela, que é uma luminária de parede, e tem tudo a ver com o que eu gosto, com o que eu sinto, né? Com a luz, que traz muito significado e perspectivas para dentro do meu trabalho. Então, assim, casou muito, gosto muito do nome, então ficou esse. Vou passar para as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, porque eu falo muito. Quero saber como foi a decisão de abrir o próprio escritório. Então, como eu falei, eu sempre soube que eu queria ter o meu negócio, né? Eu sabia que o início sempre seria o mais difícil. E eu sabia o que eu queria. Então, essa foi a decisão, assim. Eu teria que iniciar em algum momento e eu queria que ele fosse o mais breve possível. Você sempre quis ser arquiteta? Então, como eu já disse, nem sempre, né? Eu achava que eu gostava de medicina, mas hoje eu vejo que não teria nada a ver comigo. Qual o teu propósito ao ser arquiteta? Eu tenho muitos propósitos, assim, né? Mas falando sobre arquitetura, o meu propósito é que as pessoas vivam melhor, fazer com que elas se sintam bem dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Então esse é o meu maior propósito, assim, eu diria que dentro da arquitetura. Quando você vai planejar minha casa nova? Gente, venham! Estamos abertos a projetos, né? Como foi o começo? Gente, o começo foi muito difícil mesmo. Eu tive a sorte, né, não sei sorte o que, de ter já 2 obras sem nem estar formada. Por quê? Porque eu teria que montar o meu escritório, então essa já era a minha primeira obra, e a minha irmã queria se mudar. Então ela estava ali esperando o inquilino do apartamento sair para ela entrar, e a gente iria fazer uma reforma ali. Então eu já tinha esses 2 projetos. Foi muito bom para mim, por quê? Porque eu já tive 2 obras ali, assim, ó, de cara. Abri meu escritório e já tinha isso para fazer. Esse começo ele foi muito bom para mim. Acabei aprendendo bastante. Qual tipo de projeto você prefere? Gente, não sei, é muito difícil escolher. Hoje eu estou preferindo fazer arquitetônico. Por quê?
Porque eu já fiz muito interiores. Porque é algo que me desafia mais, então eu preciso usar mais ali a minha cabeça para fazer. Como é trabalhar sozinha? É assim, ó, olheiras o tempo inteiro, trabalhar de noite em casa. É bom, porque a gente acaba podendo decidir aquilo que a gente quer, né? Mas é ruim porque a gente precisa decidir tudo. E, na verdade, eu tô trabalhando sozinha porque agora que eu tenho um fluxo maior de projetos, mas assim, tá no limite. Qual é a maior dificuldade de abrir seu próprio escritório em Chapecó? Temos muitas dificuldades, mas eu diria que a principal é a competição por valores. Como eu ainda sou nova, certa dificuldade de não estar concorrendo por preço mesmo, tá? Então essa é uma realidade. A gente também ainda tem uma prática muito comum entre arquitetos, né, na classe de arquitetos, que é ganhar comissões em cima daquilo que o cliente compra. Isso não é correto, então a gente acaba, às vezes, colocando um valor ali um pouco mais alto, porque é o nosso serviço e a gente não está ganhando um extra, mas aí a gente compete com aquele que não cobra nada pelo projeto, porque está ganhando em cima daquilo que o cliente compra. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje e eu espero conquistar o meu espaço sem precisar me preocupar com isso. Como surgiu a ideia do canal do YouTube? Gente, eu sempre quis ter um canal no YouTube. Sério. Tipo assim, sempre. Eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de ensinar coisas, eu gosto de tornar as coisas mais simples, então eu nunca gostei de nenhum professor que falasse muito em termos técnicos. Claro que a gente precisa dos termos técnicos, a gente precisa saber, mas eu acredito que uma linguagem mais simplificada a gente consegue entender muito melhor as coisas e a gente não precisa encher de frufru coisas que não tem necessidade, entendeu? Como é trabalhar junto com as irmãs? Para quem não sabe, o meu escritório aqui não é só a minha sala, né? As minhas irmãs também trabalham aqui. Não a mesma coisa, né? Uma delas trabalha nessa empresa do meu pai, mas ela fica aqui alguns dias, e a minha outra irmã é terapeuta. Então a gente divide aqui a mesma sala. Até se vocês quiserem um tour aqui pelo escritório, deixem aí nos comentários. É muito bom, principalmente porque como eu sou sozinha, eu adoro pessoas junto comigo, acaba que elas me fazem essa companhia. E principalmente no ano passado, quando eu não tinha um fluxo tão grande de projetos e de coisas para fazer, eu sentia que elas estavam comigo, sabe? Então, assim, foi muito bom, é muito bom ainda, porque a gente se conhece, a gente se dá muito bem. Quando a Bárbara está atendendo terapia, a gente não conversa, a gente não faz barulho. Por que escolheu a arquitetura? Como eu falei para vocês, sempre foi uma das minhas opções. Eu não sei se isso vai ser a minha vida inteira. Eu também não sou presa a isso. Como eu falei, eu já ajudei até o meu pai a vender vinhos. Hoje eu ainda ajudo. Quando precisa ir para feira, quando precisa atender o celular, eu faço. Então, assim, eu sou para qualquer coisa que me derem para fazer, eu vou me dedicar e vou fazer. Então, assim, não tenho muito essa de, só vou ser arquiteta para o resto da vida. Não. Talvez daqui a pouco eu não seja mais, quem sabe. Mais uma pergunta. Quando e por que começou a cozinhar? Eu sempre gostei de cozinhar. Como que começou isso? Eu lembro que o start foi o seguinte. Nós ainda morávamos em Seara, eu era criança, e eu queria muito fazer um bolo. Gostava de mexer com a massa, eu gostava de ver aquilo. E aí eu insisti para a mãe que eu queria fazer um bolo. E ela, não, tem que esperar a mãe, quando a mãe tiver um tempo, a gente vai fazer juntas. E eu enchi o saco, até que um dia ela me deixou fazer. E aí, a partir desse momento, eu
já sabia que eu gostava, sem nem antes fazer, mas foi a partir desse bolo que a minha mãe me deixou fazer sozinha que eu comecei a cozinhar. E eu nunca precisei, claro que eu já fiz alguns cursos, né, porque a gente vai se aprimorando, mas assim, para fazer o básico era só eu ver alguém fazendo, isso até hoje. Era só eu ver alguém fazendo que eu conseguia fazer, né? Então assim, eu já tinha uma noção ali na minha cabeça de como precisava ser feito. Então foi isso. E o porquê? Porque eu amo, gente, eu amo, me relaxa. Eu adoro cozinhar, adoro fazer coisas diferentes. Então, para quem me conhece bem, sabe que eu não gosto de ir para a cozinha fazer a mesma coisa sempre. Me diga, um arquiteto que te inspira e uma obra arquitetônica que te levou a seguir a profissão. Gente, difícil, porque assim, eu nunca fui muito de arquitetos famosos, assim, ai, conheço todos os maiores arquitetos, não, eu não sou essa pessoa, tá? Isso não sei se é bom ou se é ruim, mas não sou essa pessoa. Mas um arquiteto que me inspira, eu tive uma palestra que eu nunca me esqueci. Teve uma que me marcou muito, que foi do escritório FGMF, é um escritório muito grande aqui do Brasil, lá de São Paulo. E ele veio para cá e mostrou um projeto que me marcou muito, que era uma casa que eles foram construindo num sistema de grelhas. Então eles fizeram uma grelha assim, como se fosse um quadriculado, e eles montaram a casa em partes assim em cima dessa grelha. Isso ali me inspirou muito. Assim, ó, eu lembro desse projeto até hoje. Eu já fui em outras palestras que eu não lembro absolutamente nada, mas essa, assim, realmente me captou a forma como eles trabalhavam o projeto. Fizeram umas coisas em cima, assim, no telhado, com verde. Ai, lindo, lindo, lindo demais. Posso até colocar aí para vocês o projeto se eu encontrar. Vamos para as últimas perguntas. Graças a Deus vocês já não me aguentam mais falando. Quando vai ter a live com a Neurobruna? Para quem não conhece, a Bruna é uma neuropsicóloga aqui de Chapecó, é minha amiga. E ela trabalha com neuropsicologia e eu agora estou me formando em neuroarquitetura. Então a gente já lá desde o início, quando eu comecei a minha pós, a gente já conversou para fazer mesmo um debate aí juntas, porque essas áreas estão muito ligadas, né? Eu posso contribuir com ela e ela pode contribuir muito comigo. Então a gente vai fazer sim essa live. Bruna, anota aí na tua agenda, tá? Tá quase. E é isso, gente. Respondidas todas as perguntas de vocês e agradeço muito quem fez elas, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Vou abrir mais caixinhas assim para vocês me ajudarem por aqui. E é isso, gente. O meu escritório agora tá com um fluxo muito bom de projetos. Como eu disse, eu ainda estou sozinha. Por pouco tempo, quem sabe. Eu tenho uma bela e grande jornada aí ainda pela frente, né? Eu tô trabalhando muito, tô me dedicando muito e eu acho que isso com certeza vai fazer a diferença, né? Eu estou aí ganhando o meu espaço e eu sei que tudo leva tempo. Não se iludam que é fácil, porque não é. Eu já pensei, às vezes ainda penso, muitas vezes em desistir. O que a gente tem de melhor é as pessoas que estão ao nosso lado. Então, a minha família, é, ela sempre foi e é muito importante nessa jornada. Eu sempre digo que eu nunca teria aberto meu escritório sem eles. Eu nunca teria aberto meu escritório sem eles porque é muito difícil. A gente precisa sim de um apoio financeiro no início. Hoje eu já estou me sustentando aqui no escritório, né? Esse apoio é muito importante. A gente não pode falar que a gente não precisa, que a gente conseguiu sempre tudo. Não, eu precisei sim de um apoio, não tenho vergonha de dizer isso. Hoje, se eu precisar, eu sei que eu tenho o meu pai, que eu tenho o Vitor para me ajudar.
Então, assim, eu sempre tive um pouco essa segurança. Mas não é fácil nos primeiros meses você não ter ali nenhum um salário mínimo para tirar do escritório, né? Não é fácil. Então, a gente precisa sim de pessoas nos dando apoio e nos lembrando que é só uma fase difícil, que tudo vai melhorar. O meu pai, desde o início, ele me falou: filha, um negócio para emplacar no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Tenha paciência, tenha paciência. E o Vitor também, sempre me apoiou muito. Eu não tenho palavras para ninguém da minha família, assim, porque realmente eles que fizeram a diferença e fazem até hoje. Então, a gente precisa sim ter um apoio emocional muito grande, tá? Então, assim, não se iludam que é fácil, é difícil, é uma construção diária, mensal, anual, mas o que a gente precisa ter na nossa cabeça, o que a gente quer e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, eu sempre fui muito determinada, sempre me esforcei muito, me esforço muito, então nada é por acaso e eu sei que a minha jornada só está começando. E isso é o principal, gente, ter fé que tudo vai dar certo, tá? Muito obrigada você que me acompanhou até aqui. Desculpa porque eu alonguei muito esse vídeo. Só que as perguntas eram muito boas, não queria deixar nenhuma de fora, tá? E se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, deixem aí nos comentários. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like, por favor. E até o próximo!